Eu trago hoje uma palavra especial, poderosíssima para a sua edificação. Eu quero ler na Bíblia Sagrada. Pastor, por que ler a Bíblia Sagrada? Do jardim de infância até a pessoa se formar em um doutorado, não importa a ciência, ele vai sempre precisar de livros. Desde o jardim de infância, a criança já começa a ter o contato com os livros. E o livro vai fazer parte da vida e da formação de qualquer que seja a pessoa. Então, para ser um advogado, precisa de livros. Para ser um juiz, livros, médicos, livros, enfim. Para ser presidente, precisa ler bons livros. Então, por que não ler a Bíblia Sagrada? Pois ela é o livro sobre todos os livros. Diga isso comigo. Ela é o livro sobre todos os livros. Perfeito. Então eu vou estar lendo aqui no único livro histórico que há na Bíblia no Novo Testamento. Este livro é Atos dos Apóstolos, uma narrativa completa por Lucas a respeito de tudo que os apóstolos fizeram como testemunhas de nosso Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, portanto, capítulo de número 1 e os versos 15 a seguir. Eu vou ler para você. Naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, ora, a multidão que estava ali presente era de 120 pessoas. Então disse Pedro: homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo disse por meio de Davi acerca de Judas, que foi o traidor de nosso Senhor Jesus, porque foi contado conosco e era um dos apóstolos. Ora, ele adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, precipitou-se e arrebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório todos os que habitam em Jerusalém a respeito disso. Todos sabem como ele morreu. Porque no livro dos Salmos está escrito assim: fique desocupado o seu lugar, e outro tome a sua habitação. Eu vou girar a página e diz o seguinte, verso 21. É necessário, pois, dos varões que conviveram conosco, anote isso, dos homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus saiu e entrou de entre nós, começando desde o batismo de João até o dia de hoje, que seja ele testemunha, assim como nós, de que Jesus foi recebido nos céus após a sua ressurreição. E apresentaram dois, observa, apresentaram dois. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias, e oraram dizendo: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos os homens, mostra quem destes tem escolhido, quem deve ocupar o lugar que Judas deixou, indo para o seu próprio caminho. Lançaram-lhe sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Daí por diante, ele se tornou um dos 12 apóstolos. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Pois há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Quando nós analisamos o tempo na Bíblia Sagrada, quando nós vemos nas páginas deste livro, nós vemos que até mesmo o próprio Filho de Deus, que é, portanto, Deus,
estava sujeito ao tempo para cada coisa. Quando a gente lê no Evangelho de João, capítulo 2, aonde o Senhor Jesus transformou a água em vinho, lá se contém o seguinte: Maria, sua mãe, chega e diz: acabou o vinho. O povo está preocupado, mas ele diz: calma, não chegou ainda o meu tempo. Até o próprio Pai Celestial, Criador e que estabeleceu o tempo, às vezes se sujeita ao próprio tempo para realizar aquilo que ele prometeu. Não é que o tempo está acima de Deus, porque acima de Deus não há nada e nem ninguém, mas ele se submete àquilo que ele falou, àquilo que ele disse, para que se cumpra no tempo certo. Com isto eu digo que a Bíblia diz que, vindo o tempo certo, Deus enviou seu Filho Jesus para que nascesse de uma virgem, crescesse, tivesse 12 apóstolos, ensinasse, morresse e ressuscitasse, e subisse aos céus e assentasse à direita de Deus Pai. Então o próprio Pai mandou Jesus na plenitude dos tempos. Sabe o que isto quer dizer, plenitude? No tempo certo, na hora certa, quando a humanidade estava totalmente preparada para receber o Filho de Deus. Agora note o que a Bíblia diz sobre Matias. Olha como Pedro diz: alguns critérios devem ser usados na escolha do homem que vai substituir Judas. Primeiro critério, tem que ser convertido. Segundo critério, deve ser uma pessoa que esteve conosco todo esse tempo. Terceiro critério, não é alguém que chegou faz um mês, é alguém que está conosco desde o batismo de João. Isto é, alguém que tivesse informação completa do batismo de João, a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então encontraram dois homens que estavam junto com o Senhor Jesus, Matias e José. Esses dois estavam desde o tempo em que João batizava, acompanhando a Jesus, sem ter a oportunidade de fazerem grandes coisas, porque não estavam sob a missão, sob a autoridade direta do apostolado. Mas observa que quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, é só uma questão de tempo para as coisas se concretizarem. As coisas vão se ajustando, e é por causa disso que o tempo é necessário, porque Deus fez o tempo com esta majestade, como se fosse o professor, o construtor, o arquiteto de todas as coisas, porque o tempo põe as coisas no seu devido lugar. O tempo ajusta as coisas. O tempo amadurece a pessoa. O tempo dá sabedoria. Com o tempo se adquire o conhecimento. Com o tempo se tem o discernimento. Com o tempo a pessoa cresce. Com o tempo a pessoa envelhece. E com o tempo chega o tempo de morrer. Então há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Tudo tem o seu tempo certo. Ah, mas pastor, eu até agora não recebi o que Deus me prometeu. Espere o seu tempo. Matias nos ensina que, mesmo estando ali, ninguém observava Matias. Ninguém